Olá, pessoal. Vamos para o nosso segundo dia aqui de operações, tá? Bom, entramos vendido, né? Tendência de baixa, continuação do movimento. Então, a gente basicamente abriu um gap, né, de alta, aquele gap que a gente vinha comentado no dia anterior, né? Então, 80% desses gaps são fechados. Então, pensando nisso, a ideia é a gente se posicionar dentro desse range aqui, não tão próximo ao fundo. A gente entra com dois contratos, a metade da posição, para ver se a gente consegue fazer a primeira parcial e já ajustar o nosso preço e continuar posicionado aí até o mercado romper a mínima desse range aqui, né? Que é um canal, que é uma frequência que o mercado acaba fazendo, é um topo com fundo. Vou marcar essa frequência aqui, vai ficar no gráfico para vocês entenderem o alvo, tá? Dessa operação. Então, a gente basicamente aguardou aqui a primeira parcial e o ajuste do preço, tá? Basicamente aí 50 pontos para cima, né? E a gente poder ficar posicionado aí, aguardando o momento de fazer as alavancagens, colocar mais contratos na operação, tá? Então, basicamente, esse alvo em primeira mão aqui, ele fica aqui no fechamento do gap, né? O mercado no dia anterior fechou aqui nesse ponto, então a gente coloca um pouquinho mais acima ali. Vamos fazer a primeira parcial mais curta, 50 pontos só. Nosso preço foi ajustado, então a gente fica aí posicionado aí. Essa operação durou bastante, então eu vou acelerar o tempo aqui para a gente poder ir acompanhando, tá? Bom, a gente fez uma alavancagem exatamente aqui nesse ponto. Deixa eu botar aqui. Então tá. A gente ficou aqui basicamente, né, 43 minutos nessa operação. Colocamos uma venda, tá, para defender essa posição acima do preço. E colocamos uma venda também abaixo aqui dos 5 minutos, tá? Caso o mercado descesse daqui direto. Então, a gente já vem setando aqui essas operações. Primeira defesa, o preço não foi lá. Então, aqui a gente já começa a pensar em colocar a segunda entrada aqui abaixo da mínima dos 5 minutos, tá? Vou guardar aqui o momento dessa alavancagem. A gente já começa a preparar aqui os contratos. Vamos entrar com mais dois. Posiciona na mínima dos 5 minutos aqui, tá? Entendendo que ele está fazendo um pivô para fazer uma primeira perna de baixa. Então, aqui nesse momento aqui ele vai entrar com mais dois contratos. Vamos tentar ficar posicionado aqui, fazendo mais parciais, tá? E tentando manter esse nosso preço de entrada. Você vê que entrou agora, o preço baixou um pouco, né? Já quando fizermos a parcial aqui, o preço começa a reajustar para as máximas do dia. A ideia é ficar pequeno, posicionado na máxima do dia com o stop mais curto possível. Então, até então, a gente tem um risco aqui da metade do nosso risco operacional do dia, tá? Mas posicionados aí com 3 contratos, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui. O mercado andou um pouquinho contra, né? Vou acelerar mais um pouquinho. Continuamos aqui na posição. Ali a gente já fez a parcial, né? Vou deixar aqui para vocês verem a parcial e como o nosso preço agora vai ser bem ajustado, né? Tínhamos 3 contratos aí nessa posição. Nesse momento aqui, eu já fiz a marcação da frequência, tá? Que é esse fundo aqui com esse topo aqui. Na verdade, o topo, primeira máxima do dia, né? Então, eu fiz um canal aqui entre esse topo e esse fundo. Aqui a gente tem uma região de preço médio. Eu pego esse canal todo, replico ele para baixo. Então, aqui a gente já tem regiões de alvo. Aqui ficou um alvo exatamente aqui no fechamento do gap, onde a gente está. E o segundo alvo aqui embaixo, tá? Que é a mínima dessa frequência aqui, replicada, né, para baixo.
Então a gente vai fazer essa segunda parcial, esse preço já baixa, ó. Então fizemos a parcial aqui, nosso preço já foi para cima da máxima desse movimento aqui, né? Então a gente aguarda aí o mercado andar mais um pouquinho, aqui a gente tira um pouquinho do risco, né? Nosso stop da posição agora, independente do preço médio que a gente estiver, o stop vai ser basicamente essa posição que está aqui agora, tá? Vamos dar mais uma aceleradinha aqui, a operação bem longa, 2 horas aí de operações. Aqui a gente vai fazer a realavancagem, né? A gente ficou com o contrato na última parcial, o preço médio lá em cima, agora a gente vai colocar mais um contratinho aqui, entrou, agora estamos com 2 contratos, dá uma aceleradinha mais aqui. A gente vê essa parcial. Agora estamos com 3 contratos novamente, né? Nosso preço veio novamente aqui para a máxima dos candles de 5 minutos. A gente deu uma protegida aqui, mas o preço voltando, né? A gente tem que voltar o stop para a posição inicial. Vou deixar passando aí. Então, você percebe que o mercado ele veio para a região de venda e essa zona neutra aqui, que é a região dos 50% do canal até a mínima dele, é uma região de muita briga, né? Entre compradores e vendedores aqui. Ele veio retestar aqui a VWAP, que é aquela linha de preço médio, né? Dos grandes players. O mercado oscilou bastante aí. Aqui nesse ponto aqui a gente vai conseguir fazer mais uma realização e a ideia, depois dessa realização, é a gente conseguir realmente descer até o alvo aí com 2 contratos, né? E já procurar fechar o dia logo na primeira operação. É raro acontecer. Então aqui ele fez a parcial, agora nosso preço médio foi para a máxima do movimento, tá? Com 2 contratos aqui posicionados. Então, a gente vem na região do fechamento do gap, que é normal a gente ter essa contração. Então, nessa hora, a gente já pensa em realavancar novamente aqui no teste desse ajuste. O mercado está dando mais uma oportunidade para a gente alavancar mais uma vez, colocando mais um contrato ali, exatamente no ajuste, trazendo o stop da posição todo mais aqui para baixo. Mais uma aceleradinha. Tá. Foi feita a alavancagem, então com 3 contratos novamente, alavancagem feita aqui, o mercado está andando um pouquinho contra, nosso stop está lá, na metade do risco do dia. Vou acelerar mais um pouquinho. A gente vai procurar fazer mais uma alavancagem ali para ficar com 4 contratos. Então, agora a gente tem 4 contratos, nosso preço médio voltou para a região do topo aqui, né, desses 5 minutos, mas ao mesmo tempo, agora a gente está bem mais pesado na posição. Com aquele último contrato, realizando ele no zero aqui, para que o nosso preço médio não... nosso risco, quer dizer, não aumente, né, acima aqui dos 100, 100 e poucos reais, já representa aí metade do risco do dia. Então vamos aqui para mais uma parcial. Vamos controlando o nosso preço médio dessa forma. É muito difícil a gente, já é complicado você achar a posição correta para poder estar comprando ou vendendo, mas o mais difícil dentro do day trade não é achar esse ponto de compra ou de venda, e sim a condução da operação ao longo do tempo, para você manter o seu preço confortável, né? O seu preço médio de entrada. E sempre procurando se manter leve, né? E com um preço médio bem
tranquilo. Vamos ver aqui essa realização, mais uma, né? A gente voltar para 2 contratos, ali ele fez mais uma parcial, agora sim, nosso preço médio foi praticamente para a máxima do dia. E aí aqui a gente já tem basicamente a metade da nossa meta diária, aí, pouco mais da nossa meta diária já atingida, né? Acelerar um pouquinho mais. Depois começou a voltar contra. Temos 2 contratos, aqui a gente pensa em alavancar novamente, tá? O mercado dando chance. Toda vez que ele volta esse ajuste, aqui é o ajuste de preço do dia anterior, é muito importante como alvos e como pontos para alavancagem. Não lembro se eu alavanquei aqui, mas aqui era um ponto bom para realavancar a posição. Sim, então fizemos mais uma alavancagem aqui nesse ponto do ajuste. Então a gente está entregando stop aqui, esse contrato, pegando R$51. Lá em cima os outros dois com 28, aqui a gente garantiria nessa operação aqui R$80. Tá? Mas dando a chance aí da gente rentabilizar bastante caso o mercado siga dentro dessa retração que a gente marcou aqui de Fibonacci, 61.8 mais o ajuste. Tá? Então o stop fica acima dessas duas regiões. Esperadinho aqui. Olha, a gente fez mais uma parcial, né? Tem uma parcial aqui nesse ponto. Pegamos esse contrato aqui, realizamos ele aqui. Então a gente ainda continua na primeira operação do dia, tá? Começamos com 2 contratos, já operamos 9 aí dentro da mesma operação. Nesse momento aí a gente já faz mais uma realização e nosso preço médio agora tende a subir, fica lá em cima. Ponto, mais uma realização, nosso preço médio basicamente novamente para o topo do dia. E aqui a gente aumenta, né, bastante o nosso alvo. E é claro que agora a gente tem uma proteção em cima desse ajuste, né? Depois do rompimento ele já vem fazer o teste. Se ele subir, se ele voltar a subir e romper isso aqui, é que ele vai realmente corrigir um pouco mais. Então a gente pode proteger a nossa operação colocando nosso stop acima aqui do ajuste. Então, nesse momento aqui a gente vai acelerar o vídeo aqui, porque essa operação demorou bastante. Então aqui nesse ponto aqui a gente traz nosso stop para cima do ajuste, após o rompimento da mínima. E assim a gente vai carregando o trailing stop, para a gente poder fechar a operação caso o mercado vá contra, volte contra, né? Então, começou a vir contra. Fez o teste de topo, continuou rondando aquela região. Então, aqui nesse momento eu já senti realmente que o mercado poderia vir contra a gente, então a gente protege mais um pouco a nossa operação. Bom, stop feito ali. Segura aí até o finalzinho. E aí a gente é estopado ali em cima com R$257. Essa foi a primeira operação. Vamos lá, pessoal, segunda operação do dia. Estamos vendido novamente. A gente aguardou o mercado chegar nessa região em vermelho aqui, que é a região de venda. O ideal seria vender lá em cima, aqui no primeiro sinal de venda. Só que eu achei melhor entrar na confirmação aqui do movimento, rompendo aqui a mínima dos 5 minutos. Tá? Ficou um pouco mal colocado, mas a ideia é fazer uma parcial bem curta para poder retirar o risco. Caso o mercado vá contra, a gente faça uma defesa de posição acima da máxima, né? Entendendo que o mercado tende a fazer um pivô de alta,
com um alvo do mesmo tamanho e proporção dessa perna. Então a gente mede essa perna para cima e a ideia é fazer uma parcial ali naquele ponto acima, uma parcial não, uma defesa da posição ali acima, para poder ajustar o preço, trazer o preço para próximo da máxima, e aí sim a gente vê se o mercado respeita a região e vem a nosso favor. Tá? Então a gente faz a primeira parcialzinha, retirando o risco aí da operação, diminuindo o risco da operação, e depois a gente vem para a defesa de posição até tomar o stop lá em cima. Tá? Então aqui a gente já fez, tá? A nossa parcial, nosso preço médio subiu, mais ou menos aí mais confortável, né? Próximo de onde a gente queria. Mas ainda assim ele acabou estopando a gente. Tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Tá? O mercado voltando conta, a gente fez mais uma alavancagem aqui nesse ponto, tá? Colocando mais um contrato, esperando que o mercado realmente viesse fazer um pivô de baixa, né? Então a gente fez mais uma parcial aqui, o preço médio agora subiu bem próximo aí à máxima do dia, então a gente já fica um pouco mais confortável aqui nessa posição. O mercado realmente resolveu andar contra, oscilou bastante, a gente fez mais uma alavancagem, fizemos mais uma parcial, e agora sim a gente tenta defender a posição lá em cima. Um stop ali acima dessa região de liquidez. O mercado vem, pega a nossa entrada, a nossa defesa, nosso preço médio sobe um pouco. O nosso preço se aproxima ali da máxima daquele movimento de pivô, mas aqui a gente já entende realmente que o mercado ele fez uma perna de alta, uma correção, e tende a cumprir essa movimentação, pelo menos aqui no topo anterior, né? E foi o que aconteceu, ele estopou a gente, e exatamente ali no ponto do nosso stop ele voltou a cair. Então a gente fez uma reentrada ali em cima e matamos o dia na terceira operação. Um stop ali. A gente ficou com uma vantagem aí de R$180 para fazer a terceira operação. Tá? Vou fechar aqui, a gente vai para a terceira já já. Valeu, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos aí para a terceira operação do dia. E última, né? A gente conseguiu pegar um movimento bom, exatamente ali naquele topo, onde a gente foi estopado ali naquela máxima, né? Ele estopou a gente e voltou. Eu prefiro sair da posição, abandonar a posição e reentrar do que pagar para ver se o mercado vai realmente cair naquele ponto ou subir mais. Então a gente tem um limite aqui e a gente se mantém, né, vivo e saudável, né, durante o pregão. Então, a gente tem uma vantagem ainda de R$180. O mercado agora ele já fez uma menção de retorno, né? Fazendo uma armadilha ali, chamando os compradores ali, realmente armadilhando todo mundo. Então a gente entra aí com 2 contratos, né? A priori, né, o nosso stop está ali, a gente já sabe que o nosso stop naquela posição não está correto, né? Porque a gente ainda tem alvos a cumprir um pouquinho mais acima, o mercado tende a testar topo. Então, nesse momento aí, a gente já sabe que tem que afastar esse stop e vamos usar esses R$180 que a gente tem de vantagem para procurar fazer as defesas dessa posição mais na máxima ali, tá? E realmente chegar no resultado final positivo, né? Então, a gente observa aí o mercado andando contra. A gente resolve realmente fazer a defesa da posição ali próximo à liquidez com stop
né, 100 pontos acima da máxima do dia anterior. Uma adiantada aqui. O mercado vai cumprindo aquela movimentação do pivô anterior, né? Bom, nesse momento aqui a gente faz a venda, ele toca aqui na máxima do dia anterior, tá? A gente percebe que o mercado começa a perder, né, fluxo comprador, né? Não consegue consumir a liquidez aqui acima do topo anterior, então a gente resolve realmente fazer essa defesa de posição nesse ponto e a gente deixa como stop basicamente aquela nossa vantagem que a gente tinha na primeira operação do dia, tá? A gente dá uma olhadinha para ver quem está comprando e quem está vendendo naquele momento. A gente entende realmente que é uma boa situação para a gente estar defendendo a posição ali naquele topo anterior, né? Percebendo aí que XP vem comprando, tá? Então, uma corretora onde tem muita pessoa física que opera rompimentos. Então, os institucionais, eles observam isso, né? Promovem esse rompimento para depois baterem mais forte na venda e pegarem o stop desse pessoal nas mínimas. A pessoa física normalmente não entende esse tipo de jogada aí dos big players, né? A gente percebe que realmente o mercado começa a querer entrar pressão vendedora, então a gente já prepara nosso aumento de posição para ajustar o nosso preço médio. Está tendo força para fazer o teste de topo. Nesse momento a gente faz o aumento da posição aqui nesse ponto, tá? Nosso preço médio sobe, tá? A gente estava posicionado aqui, a gente realmente ajustou bastante a nossa posição, tá? E aí a gente afasta esse stop, né? Para a gente, caso seja estopado lá em cima, a gente saia com prejuízo aí pela metade, né? Metade do risco do dia. Bom, na acelerada, essa operação foi bastante longa, durou quase 3 horas. Estamos posicionados aí com 4 contratos. Bom, aqui nesse ponto o mercado ele rompe a mínima do 15 minutos, então a gente realmente já começa a pensar em colocar o nosso stop na posição original, que é o topo do dia. Então aqui a gente já percebe a armadilha, né? O mercado faz o rompimento da máxima anterior, no candle seguinte rejeita, perdendo a mínima, né, do 15 minutos aqui, do candle que promoveu o rompimento. Então isso a gente entende que é um padrão realmente de armadilha. Ele precisava fechar abaixo da mínima aqui para confirmar essa venda, né, esse padrão. Dá uma acelerada aqui, o mercado já começa a andar a nosso favor. A gente vai para a nossa primeira realização, exatamente ali na média móvel. A gente acabou realizando aqui, já para poder tirar um pouco o risco. Nosso stop vem para a máxima do dia, para R$100. Então aí a gente sairia no dia aí com R$80 de lucro, né? A gente tinha aquele 180 de vantagem. O mercado vem caindo forte, a gente coloca a nossa segunda realização próxima à VWAP. Essa linha aqui, como eu sempre falo para vocês, é uma linha muito importante, tá? É a média ponderada aí dos grandes players. Eu vou sempre procurar fazer os vídeos aqui sem tantos termos técnicos, de uma forma que todo mundo possa entender, da forma mais simples possível. Tá? Então aqui, vamos fazer essa parcial aqui nesse momento, né?
vem ganhando pressão, a gente vem acompanhando aqui na segunda tela, 15 minutos. Então, a gente já fez a segunda parcial, né? Então, temos 2 contratos apenas aí. Então, a primeira parcial feita aqui nesse ponto, a segunda parcial feita nesse ponto, aqui nessa mínima aqui. Para a terceira parcial aqui na VWAP. Que é um ponto que a gente sabe que o mercado pode realmente entrar uma pressão de compra. Mas se ele vir para baixo, ele realmente vem para o teste daquele ajuste, que é um outro ponto que a gente sempre fala que é um ponto de alvo importante. O ajuste está basicamente ali próximo à abertura daquela barra grande ali do 15 minutos, né? Então, onde normalmente também os compradores podem vir a aparecer novamente defendendo as posições compradas aqui, tá? Vamos adiantar aqui. Bom, fizemos a parcial, não conseguimos fazer essa parcial exatamente aqui na VWAP, então resolvi fazer um pouquinho mais acima, ficando com um contrato só, mas com o nosso preço médio aí a mais de 1.000 pontos do preço atual, né? Tentando aí levar a nossa posição para as mínimas. A operação durou bastante e óbvio que o nosso preço médio tão afastado assim, a gente consegue fazer mais alavancagens, exatamente nesses pontos aí, entre a VWAP e o ajuste. Região boa de fazer uma realavancagem, né? Essa linha vermelhinha aqui, na tela da direita, que é o ponto de controle, aqui é onde a gente teve o maior nível de negociação no dia, tá? Então, aqui é um ponto muito interessante para se aumentar a posição. Aí sim, a gente aumenta a nossa posição para 3 contratos. Deixa eu tentar colocar aqui. Está no ponto aqui na tela direita, da média móvel de 20, região de venda. Então, a gente prepara a nossa venda exatamente ali no topo, para a gente poder voltar a ter 3 contratos. Tá? Nesse momento a gente está um pouco menos de 1.000 pontos aí de vantagem na operação. Se o mercado pega ali a nossa entrada, mas se ele não chega ali, a gente alavanca aqui próximo, né? Deixando aí o stop da posição no topo anterior. Já estamos com 3 contratos aí agora, garantindo aí R$150 nessa operação, esperando aí um momento para fazer a primeira parcial aqui, poder descer com 2 contratinhos. Custa um pouco mais o stop, acima da liquidez, acima do topo anterior. O mercado vem a favor agora. A gente se prepara aqui a nossa mais uma parcial ali. O mercado dá uma mastigada, né? Normal. Toca na VWAP novamente. Agora sim, faz o rompimento. Começa a vir a nosso favor aqui. Então a gente realmente resolve fazer a parcial. Esse ponto mais alto aqui, que ele voltou a trabalhar acima do preço médio dos grandes players. E a gente agora fica bem leve. E agora é só trabalhar aquele trailing stop para poder finalizar o dia. O mercado dá uma pancada para baixo. Segura a posição. Vem trabalhando o stop gain ali, né? Esse trailing stop. Aí, ó, até um ponto de realavancar. Então, nesse momento aqui a gente já está pensando realmente em realizar. Resolve vir contra a gente aí. A gente resolve finalizar a posição nesse ponto, terminando o dia aí com R$397, basicamente aí
o dobro do risco do dia, tá? Um dia legal. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.